Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. E no nosso cardápio de hoje, a gente tem dois assuntos. Primeiro, eu e o Gabeira vamos conversar sobre a semana da CPI da Covid, que vai discutir muito a compra de vacinas, com o depoimento do ex-chefe da SECOM, Fábio Weingarten, também com o depoimento do ex-presidente da Pfizer. São dois depoimentos que acontecem justamente no momento em que o Brasil novamente é tomado por notícias sobre uma possível nova paralisação na produção lá no Butantan, que seria agora em junho, por falta de insumos. Depois, a gente fala do massacre da favela do Jacarezinho, com seus 29 mortos, numa operação desastrada, e da necessidade de um esforço nacional para a recuperação do Rio de Janeiro. Gabeira, vamos começar aqui com o nosso primeiro assunto, a CPI. A CPI tem uma semana que a gente poderia dizer que será muito focada na vacina. Hoje tem o depoimento do presidente da Anvisa, amanhã, quarta-feira, o depoimento do Fábio Weingarten, na quinta, o depoimento do Carlos Murilo, ex-presidente da Pfizer Brasil. A CPI vai falar das vacinas justamente no momento em que o Brasil tem um claro risco de uma nova paralisação da produção. O Butantan já avisou que a produção da Coronavac pode ser paralisada agora em junho, porque a China não está entregando a matéria-prima que tinha sido combinada para entregar e paralisar a produção da vacina que segura a vacinação do Brasil, que é a Coronavac, é uma tragédia na certa. Tínhamos feito um adiantamento dessa previsão para até agosto, mas nesse momento tudo fica em interrogação. Então preocupa muito, sem dúvida nenhuma, o cronograma de vacinação, não nesse momento, né, mas a partir de junho poderá sofrer algum impacto. Hoje, de cada 4 pessoas vacinadas no Brasil, 3 tomam a Coronavac. Hoje, em relação ao número de mortos e de contaminados, o Brasil atingiu um platô, que é um platô, segundo disse a OMS, um platô inaceitavelmente alto, com essa média de 2.000 mortes diárias. E a gente ainda tem que ver se dentro de 15 dias, por causa do Dia das Mães, não vai haver um repique de novos casos, como os especialistas todos já alertaram. Ou seja, para usar esse clichê da moda, é uma tempestade perfeita, né, Gabeira? Exatamente. Essa semana nós vamos ver como as coisas transcorrem. As coisas se passam na CPI da pandemia, mas sabendo que a vacina passa a ser um dos elementos mais importantes. Nós tivemos um foco na hidrocloroquina, que possivelmente voltará aqui e ali na discussão da CPI, mas eu acredito que a vacina passa a ser o grande tema. Eu acredito também que o depoimento do Fábio Weingarten será o principal dessa semana, porque ele fala exatamente, deve falar, se confirmar a entrevista que concedeu na Veja, ele deve falar sobre a incompetência do Brasil em comprar a vacina da Pfizer no momento em que ela ofereceu essa vacina para o Brasil. E isso vai repercutir, primeiro, na visão de que o Brasil não comprou a vacina no momento adequado, e isso é grave. Weingarten não citou o nome do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas disse que o atraso do governo na aquisição de vacinas foi motivado por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde na gestão de Pazuello. Segundo, vai repercutir no depoimento da Pfizer, porque a Pfizer vai confirmar ou não, e é um momento delicado, porque a Pfizer está fazendo negócios com o Brasil, muito dificilmente não vai querer se comprometer com o governo brasileiro. Mas esse depoimento também vai ter uma repercussão no depoimento na semana que vem do general Pazuello, porque o general Pazuello chegou até a buscar adiar o depoimento dele para evitar fazer um depoimento antes do Weingarten, com medo de exatamente de não ter os dados que ele tem, de não saber que tipo de acusação precisamente ele vai fazer contra ele, ou iria fazer. Nunca se sabe se o Weingarten
vai ou não confirmar a entrevista dele na Veja. Eu apurei aqui com 2 interlocutores do Fábio Weingarten que tiveram com ele nos últimos dias. Eu acho que a tendência do depoimento dele é ser desastroso para ele e para o governo. Quer dizer, o que me disseram essas 2 pessoas é que ele, primeiro, está muito autoconfiante, ele disse que vai lá de peito aberto, ele vai repetir o que disse a Veja, sim. Ele tem muito autoconfiança, ele é muito... ele age de um modo muito destemperado, ele é estourado. Ter essas características, ser estourado, destemperado, diante de parlamentares que estão ali com possibilidade de prática de botar o dedo na cara dele, pode ser explosivo. Quando ele confirmar que, sim, o Bolsonaro deu ok para ele negociar as vacinas com a Pfizer, mas que o Bolsonaro não teve nada a ver com os problemas, quer dizer, não há hipótese dos senadores aceitarem essa resposta dele. Quer dizer, não tem como o Bolsonaro ficar fora desse rolo, porque se ele deu autorização para o chefe da SECOM negociar uma vacina com a Pfizer, que é uma coisa absolutamente extemporânea, o chefe da Secretaria de Comunicação negociar a compra de vacinas. Então, quer dizer, não há chance do presidente da República sair desse negócio como se não tivesse nada a ver com isso. Então, estou prevendo aqui, posso imaginar, e me lembrou muito o que pode acontecer com o depoimento dado pelo marqueteiro Duda Mendonça em 2005 na CPI dos Correios. Um sincericídio. Exatamente. Quando ele ali surpreendeu todo mundo, porque assumiu que recebeu grana lá fora quando fez a campanha do Lula em 2002, recebeu também, ele admitiu ter recebido dinheiro vivo de Caixa 2 como pagamento. Quer dizer, foi um desses momentos inacreditáveis de uma CPI, quando alguém se autoincrimina, aparentemente sem notar a gravidade do que está falando, e o Duda, eu me lembro bem, ele foi lá um pouco como o Weingarten, ele foi lá sem aceitar a opinião de advogado, sem nada, dizendo que, no caso do Duda, que ia falar a verdade toda e que não tinha problema nenhum. Bom, quase derrubou o governo com aquela fala, e o Weingarten me lembra um pouco isso, essa coisa que autoconfiante, que vai de peito aberto depois, sem notar as nuances do que ele pode estar falando. Vamos esperar, né? Então vamos esperar nessa semana, porque na semana que vem você tem outro depoimento que pode ser explosivo também, que é o do Pazuello, e depende desse. Exatamente. E num segundo momento, possivelmente você vai ter uma careação entre o Weingarten e o Pazuello, que também promete ser explosiva, né? Mesmo na audiência do presidente da Anvisa, a vacina vai ter um papel importante, porque existe uma pressão muito grande para que se apresse a aprovação da Sputnik V, a vacina russa. E os russos não mandaram os documentos pedidos e, inclusive, quando a Anvisa resistiu, eles tiveram uma reação um pouco mais política, né? Disseram que não, isso aí foi, vocês estão sabotando, e não pegou bem com a comunidade científica a maneira como os russos reagiram ao pedido da Anvisa. Portanto, nós teremos aí uma semana de vacinas, mas, evidentemente, que essa semana é para ver o que houve para trás. Você vê, por exemplo, que a Coronavac já não está podendo ser suprida no nível em que é esperado. O presidente do Butantan anuncia para junho uma certa carência, uma certa crise, se não forem liberados os insumos na China. Ora, os insumos na China dependem muito das relações diplomáticas. E nós tivemos recentemente um ataque do presidente da República à China. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica.
Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Isso certamente terá repercussão. Por mais que os ministros queiram passar pano, queiram atenuar o que se passou, isso terá uma repercussão nos chineses. O outro quadro internacional que é importante também a gente examinar é o da Índia. O presidente da Serum, um instituto indiano que faz vacinas, ele saiu da Índia um pouco atacado pelos indianos porque não conseguiu cumprir os compromissos com a própria Índia. E a Índia, no princípio, pensava que podia produzir vacinas para o mundo. O Modi, que é o primeiro-ministro, chegou a dizer, não, nós vamos ajudar a salvar a humanidade. Agora constatou que não tem condições de salvar nem a si própria. Nas últimas 24 horas foram diagnosticados quase 330 mil novos casos e quase 4 mil mortes por lá. Então, há uma crise muito grande. A Índia está fora, eu acho, do campo de exportação de vacinas por algum tempo, ou por bastante tempo. Gabeira, você citou aí os ataques do Bolsonaro à China na semana passada. Para quem pergunta para o João Dória, ou mesmo para o Dimas Covas, o diretor-presidente do Butantan, eles são claros em dizer que, na opinião deles, isso está afetando, sim, a China liberar os embarques dos insumos para a produção da Coronavac aqui no Brasil. A informação que temos é de que já existem 10 mil litros de insumos prontos na Sinovac, aguardando a autorização do governo da China para o embarque. E cada vez, repito, que manifestações são feitas aqui de forma desairosa, desrespeitosa em relação à China, isso cria dificuldades claramente para a autorização do governo chinês para o embarque desses insumos para o Brasil. A CPI, na verdade, tem feito o Bolsonaro reagir, quer dizer, partir para cima, falar da China, ameaçar com decretos contra restrições impostas por governadores e prefeitos. Quer dizer, tem passeado de moto nessas manifestações que ele começou a fazer agora no Dia das Mães e promete fazer outras. A concentração foi em frente ao Palácio da Alvorada. O grupo de motociclistas, com o presidente Bolsonaro à frente, passou pelas principais vias de Brasília, nos bairros da Asa Norte e Asa Sul. O trânsito foi interrompido para a passagem do comboio. Na volta ao Palácio da Alvorada, o presidente desceu da moto e, sem máscara, cumprimentou os apoiadores, provocando aglomerações em diversos momentos. Tem também incentivado nos bastidores a Polícia Federal e órgãos de controle a investigar prefeitos e governadores para tentar barrar alguns avanços da CPI e brigar com a CPI. Enfim, você tem aí em curso essa guerra paralela. Exatamente. Então vamos para esperar isso, mas esperar também que haja uma saída para as vacinas, né? Porque nós estamos discutindo como o governo não se comportou bem na compra das vacinas. Mas precisamos de uma solução para esse ano, uma solução até junho. E está difícil, porque a China está fechada, a Índia está fora do mercado internacional. E para onde a gente vai apelar? O único apelo possível é para o Ocidente, no caso da vacina da Pfizer. Vamos para o nosso segundo assunto, o massacre do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, com seus 29 mortos. Nunca uma única operação policial havia terminado com tantos mortos na história da segurança pública do Rio de Janeiro. Primeiro eu queria situar um pouco, Gabeira, o Jacarezinho e a favela do Jacarezinho, para quem não é do Rio, e mesmo para quem é do Rio e não conhece direito a área, porque, primeiro, Jacarezinho é uma favela dentro de um bairro chamado Jacarezinho, que é um bairro, olha só, ele é o 121º entre as 126
regiões da cidade analisadas em termos de índice de desenvolvimento humano. Ou seja, quando todo mundo já percebeu, é um lugar pobre, violento, dominado pelo Comando Vermelho. E eu acho que o pior de tudo, Gabriel, sem qualquer esperança nesse momento, no futuro, no horizonte que se veja de melhora. Ele fica ali na zona norte do Rio, numa área da zona norte que já teve vocação industrial, mas que foi ficando decadente, perdendo as indústrias, perdendo a possibilidade de empregos, abandonada pelo Estado, sendo absorvida pelo tráfico e, de novo, visto de hoje, sem qualquer esperança de melhora. Jacarezinho tem uma história de ser um refúgio de pessoas pretas fugidas, é considerada a favela mais preta da cidade. Eu acrescentaria ainda que ele, além de ser um bairro muito pobre, ele foi atingido também pela decadência do Rio, entende? Porque a fábrica da General Electric que existia ali em Maria da Graça fechou. E existe também uma empresa que produz vidro, uma multinacional que vem reduzindo as suas atividades na região há algum tempo. Portanto, economicamente, cada vez mais ficou difícil a própria região. E ali eles estão vivendo a pandemia, estão vivendo desemprego e, segundo alguns moradores que eu tive a oportunidade de ouvir o depoimento, existe fome também. Gabeira, eu me lembro que na campanha para a prefeitura, campanha do ano passado, quando eu e você fizemos aquelas entrevistas com os candidatos a prefeito, teve uma pergunta que eu repeti para algum dos candidatos, que era que tipo de plano eles tinham para tentar conter o processo de decadência dessa área da Zona Norte, dessa extensa área da Zona Norte, e as respostas foram, para mim, todas decepcionantes. Me pareceu que ninguém tinha um plano concreto para a área, ou até mesmo as respostas eram meio delirantes. O próprio Crivella, candidato à reeleição, dizia, ele prometia que tinha um plano de voltas das indústrias para a região, como se alguma empresa hoje fosse parar e imaginar instalar uma fábrica ali, uma unidade ali, numa região absolutamente conflagrada e sem nenhum plano ou do governo do Estado, ou do governo federal, ou da prefeitura para melhorar a área. Ou seja, eu acho que não tem um debate sério sobre isso na cidade. Essas vocações econômicas foram embora, sobretudo dessas regiões, vocações industriais. No lugar entrou a miséria, a violência, a barbárie, e você hoje tem ali um apagão de ideias para tentar diminuir os problemas da região. Exato. E é muito difícil você pensar que o Rio sozinho vai conseguir recuperar toda a sua capacidade. Seria necessário uma compreensão da importância nacional da cidade. Como outras cidades do mundo tiveram dificuldades em alguns momentos, e os governos nacionais tiveram a compreensão da importância daquela cidade e fizeram projetos conjuntos no sentido de recuperá-la. Eu acho que um esforço nacional em relação ao Rio era muito importante, porque o Rio é visto como uma vitrine do Brasil. Por aqui entram os visitantes do Brasil, em grande parte. Além do mais, você vê que quando alguém quer simbolizar o Brasil, simboliza usando o Cristo Redentor. É o caso daquelas capas da Economist, do Brasil decolando, do Brasil decaindo, mas todas usando o Cristo Redentor como referência. Portanto, era necessário compreender a importância do Rio e desenvolver um projeto de recuperação. E isso é que não foi discutido muito depois do episódio de Jacarezinho. Discutiu-se muito se houve ou não respeito aos direitos humanos. Um grande setor, inclusive a opinião pública internacional, reconhecendo que foi um erro muito grande, um desastre. Um setor dentro do Brasil que acha que tinha que ser assim mesmo, com o caso do presidente da República, que fez uma declaração parabenizando a polícia do Rio de Janeiro. Mas eu acho que talvez pudesse ser deslocado o debate. A gente procurar as pessoas
que acreditam que a polícia agiu bem ali no Jacarezinho e perguntar a elas qual foi o resultado positivo dessa ação. Tudo bandido, né? Então, entra um policial, né, numa operação normal, leva um tiro na cabeça de cima de uma laje, né? Lamentavelmente, né, essas quadrilhas do narcotráfico, né, elas são verdadeiras narco-guerrilhas, têm controle sobre determinadas áreas. É o problema da cidade do Rio de Janeiro, que já levou várias vezes a que as Forças Armadas fossem chamadas para intervir. Se é que eles esperavam o fim do tráfico de drogas ali, eles vão ver que o tráfico de drogas não acabou ali. Se é que eles esperavam que a população fosse libertada dos incômodos de ir e vir por uma força armada, também não foi. Portanto, do ponto de vista da eficácia, esse tipo de ação não avança em nada. É uma guerra contra as drogas que acaba sendo uma guerra contra o povo. Quer dizer, você dificilmente conseguirá resolver o problema do Jacarezinho se não tiver um projeto de reconstrução econômica do lugar. Se você não conseguir levar serviços para o lugar, se você não conseguir levar cultura e possibilidades para a juventude de lá, se você não conseguir levar conexão para que eles possam estar usando os mecanismos modernos para poder sobreviver. Enfim, é muito difícil você pensar numa hipótese de solucionar o problema matando em massa. No Exército Brasileiro, existe um teórico desse tipo de conflito, chamado Sandro Visacro. Ele vive nos Estados Unidos hoje, estuda lá, um coronel. Escreveu já vários livros sobre o que ele chama de guerra moderna. E dentro dessa concepção, ele valoriza muito a comunicação e valoriza muito a conquista do coração e da mente das pessoas, dos lugares ocupados por essas forças irregulares. Isso aí o Brasil até que teve uma experiência um pouco mais avançada no Haiti, de procurar se relacionar tanto em Cité Soleil como em Belém, as duas favelas que o Brasil ocupou, até que procurou desenvolver uma política um pouco diferente, embora tenha havido também uma matança no período do Heleno, quando o general Heleno estava lá comandando as forças da ONU. Mas, de qualquer maneira, evoluiu-se muito pouco a ideia de que você entra nos lugares, mata muita gente e que o problema está solucionado, é uma ideia equivocada. Para o Bolsonaro, na verdade, a matança da semana passada, ela serviu muito, porque ele, como você disse, ele elogiou a ação da polícia, os filhos se solidarizaram lá com o policial morto, que, aliás, o policial morto é uma vítima também, é sempre bom deixar claro. Mas isso, para mim, o que restou disso para o lado do Bolsonaro é que ele usou tudo isso para reforçar o discurso dele de segurança pública, e, como você disse, nada mudou depois das 29 mortes lá para a população, e não se avançou em nada em soluções. Mas, de novo, eu suspeito que isso tenha reforçado esse discurso dele. Eu não tenho nenhuma pesquisa ainda sobre o assunto, mas eu acho que reforçou muito entre os eleitores dele essa visão de que foi um acerto e que, enfim, eu desconfio que uma parte expressiva da sociedade brasileira, infelizmente, tem aplaudido essa eliminação sumária. Perfeito, mas é com ela que é preciso discutir. E discutir não em termos pura e simplesmente de respeito aos direitos humanos, mas discutir em termos da eficácia do que se pretende. Vamos ver se a gente consegue deslocar essa discussão, porque até agora ela não foi feita, né? Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN, às terças-feiras, às 10h30 da noite. Este episódio teve a edição
do Vitor Carvalho e da Fernanda Pontes. Na terça-feira que vem, a gente volta. Tchau. Até lá.